All the war. 10 experiências de governo mais assustadoras. O que o termo experimentos do governo o lembra imediatamente? Muitos pensariam em estranhas teorias de conspiração, super soldados de quadrinhos e até mesmo em animais mutantes estranhos. Mas nada está mais longe da verdade. Claro, quando você sair do fascinante mundo dos filmes de terror e quadrinhos, você logo descobrirá, para seu espanto, que os governos não têm um orçamento para financiar tais programas fictícios. Raramente esses cientistas loucos, ou super-homens atômicos, recebem o dinheiro que sinceramente pedem para realizar tais experimentos. No entanto, alguns cientistas espirituosos convenceram altos funcionários do Estado a patrocinar alguns projetos malucos que acabam confundindo a todos. Vamos mergulhar na lista dos 10 experimentos governamentais mais assustadores. 10 Acoustic Kit, The Spy Cat. Na década de 1960, durante a Guerra Fria, colocando os Estados Unidos contra seu rival, a URSS, a espionagem era o nome do jogo. Pense neste acontecimento bastante interessante: a Unidade Central de Inteligência, CIA, dos Estados Unidos desperdiçou incríveis 10 milhões de dólares em tentativas de treinar um gato espião. Neste projeto assustador, a CIA implantou cirurgicamente aparelhos de escuta, uma antena baseada na cauda e uma bateria. A agência pretendia vencer essas guerras de espionagem por todos os meios. Ainda assim, mais drama seguiria a custosa guerra de espionagem. Nos esforços da CIA para equipar o gato, chamado Acoustic Kit, o impensável aconteceu: o pobre animal escorregou para baixo de um táxi em alta velocidade e foi esmagado. Isso foi acidental. Foi um ato de sacrifício deliberado para fechar um programa monstruoso e controverso. Provavelmente nunca saberemos. Curiosamente, o governo não disse aos americanos sobre a Acoustic Kit até 2001, quando o governo Clinton finalmente divulgou os documentos secretos. Você não concorda que este foi um programa governamental maluco? 9 Transplant de cabeça da Pioneer. Você provavelmente saberá sobre os horríveis filmes de ficção científica que apresentam cabeças vivas sem corpos. Ainda assim, muitos governos financiaram esses programas assustadores por médicos que desejam alcançar um arrepio pela primeira vez no mundo real. Em 1954, os médicos finalmente realizaram um transplante de órgão humano pioneiro, sendo o primeiro um transplante de rim. Os especialistas então sugeriram a possibilidade de um futuro transplante de cabeça. É verdade que, em 1908, o cirurgião americano Charles Gaffrey transplantou com sucesso a cabeça de um cão para o pescoço de outro cão, tudo financiado pelo governo. Mais tarde, em 1951, Vladimir Demikov, um cirurgião soviético, tentou realizar um transplante de parte superior do corpo canino. Em resposta ao trabalho de Demikov, em meados da década de 1960, o governo dos Estados Unidos financiou o projeto do renomado neurocirurgião Robert J. White. O Dr. White procurou fazer experiências transplantando cérebros de cães e macacos para o pescoço e abdômen de outros animais. Finalmente, em 1970, o Dr. White transplantou com sucesso a cabeça de um macaco rhesus vivo para o corpo sem cabeça de outro macaco. 8 testes japoneses de guerra biológica. Você já ouviu falar da Unidade 731, a unidade especial do Exército Imperial Japonês? O esquadrão cometeu atrocidades chocantes disfarçadas habilmente de experimentos científicos. Em 1984, o governo japonês finalmente admitiu que pesquisadores financiados pelo Estado haviam conduzido experimentos cruéis em humanos. O Estado acreditava que esses experimentos ajudariam os japoneses a se preparar para uma possível guerra biológica. A temida Unidade 731 foi estabelecida pela primeira vez em 1938 para desenvolver armas biológicas. A unidade recebeu apoio de escolas médicas e universidades japonesas. Eles abasteceram a unidade com pesquisadores e médicos que realizaram experimentos questionáveis.
Neste projeto, a Unidade 731 empregou civis e prisioneiros chineses como cobaias para desenvolver doenças letais. Os pesquisadores injetaram antraz, praga, cólera e outros patógenos em prisioneiros de guerra. O mais assustador é que alguns desses experimentos apresentavam vivissecção sem anestesia. Os pesquisadores até usaram câmaras de pressão para testar quanto um ser humano pode aguentar antes de estourar. De forma repugnante, a administração dos Estados Unidos no pós-guerra ofereceu passagem segura aos perpetradores dessas atrocidades terríveis para terem acesso às informações sobre suas descobertas. 7. Experimento de sífilis Tuskegee. O experimento Tuskegee-sífilis envolveu um estudo de sífilis não tratada entre a população masculina negra. Em nome de receber tratamento gratuito, este estudo se transformou em uma tragédia infame, atraindo condenação generalizada. Inicialmente, 600 homens se inscreveram neste projeto. Os cientistas responsáveis realizaram o estudo de 1932 a 1972. 399 desses homens tinham sífilis latente. 201 homens forneceram o controle experimental. Médicos do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos monitoraram o projeto. Em vez de administrar o tratamento com penicilina então recomendado, os médicos administraram placebos, incluindo suplementos minerais e aspirina, às cobaias. Os médicos procuraram entender o efeito e a propagação da sífilis em humanos. Tragicamente, 28 homens morreram de sífilis como resultado direto desses procedimentos antiéticos. 100 morreram de complicações relacionadas à sífilis, enquanto 40 cônjuges contraíram a doença. Consequentemente, 19 mulheres que deram à luz passaram a sífilis para seus filhos recém-nascidos. Em 1997, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, pediu desculpas aos sobreviventes e suas famílias devido ao trágico experimento do governo. O presidente admitiu que a ação do governo foi profunda e moralmente errada. Experiência de 6 cães de 2 cabeças. Vladimir Demikov é reconhecido como o primeiro médico a realizar com sucesso uma cirurgia de revascularização do miocárdio em uma criatura de sangue quente. Apesar de ser um cirurgião de sucesso em cirurgia de transplante de órgãos e coronárias, o médico realizou alguns experimentos embaraçosos, levando-o ao descrédito. O experimento dos cães de 2 cabeças infame é um exemplo notório de sua queda. No projeto dos cães de 2 cabeças, o Dr. Demikov costurou a cabeça, os ombros e as patas dianteiras de um cachorro no pescoço de um pastor alemão. Como os 2 cães podiam se mover independentemente após a cirurgia, o projeto parecia bem-sucedido. No entanto, eles morreram logo devido à rejeição do tecido. Demikov repetiu sua experiência 20 vezes, mas o máximo que essas criaturas viveram foi 1 mês. Muitos consideraram isso um experimento cruel, e aposto que você também. 5 transplantes de testículo humano. Em um experimento mais perturbador, o Dr. Leo Stanley, um médico da prisão de San Quentin na Califórnia, transplantou alguns testículos de criminosos executados em presidiários vivos. O médico acreditava que esses criminosos tinham uma característica comum: todos eles tinham níveis baixos de testosterona. Ele acreditava que aumentar os níveis de testosterona reduziria os índices de criminalidade. Em sua teoria, o Dr. Stanley transformou mais de 600 presidiários em seus objetos de teste. Então veio a ação mais horripilante: o médico injetou testículos de animais liquefeitos em suas vítimas quando ele não conseguia testículos humanos suficientes. Para provar seu sucesso, o Dr. Stanley mais tarde citou um presidiário caucasiano que afirmou se sentir enérgico após passar por um transplante de testículo de um condenado executado de origem afro-americana. 4. O experimento da prisão de Stanford. Em 1971, pesquisadores da Universidade de Stanford experimentaram investigar por que prisioneiros e guardas sempre pareciam estar em desacordo. Os pesquisadores atribuíram a 24 alunos os papéis de prisioneiros e guardas, colocando-os em um ambiente semelhante ao de uma prisão. No entanto, em apenas 6 dias, este estudo bizarro chegou ao fim abruptamente.
Inicialmente, eles planejaram experimentar por 2 semanas, mas isso não aconteceu. Os pesquisadores descobriram que é impossível manter e controlar a ordem nas células experimentais. Curiosamente, os prisioneiros que se tornaram guardas foram instruídos a evitar a violência. Surpreendentemente, 1/3 dos guardas tornou-se agressivo. O surpreendente é que os prisioneiros abusados aceitaram passivamente um tratamento cruel, levando 2 deles a traumas emocionais. 3. O experimento do cão zumbi. Surpreendentemente, 2 cientistas russos, Dr. Boris Levinskovsky e Sergei Brukhoniko, certa vez divulgaram vídeos polêmicos com cabeças de cachorro mantidas vivas por um sistema de circulação sanguínea artificial. Os vídeos lançados eram conhecidos como Experiments in the Revival of Organisms. No polêmico vídeo, os cientistas usaram o autojector, um equipamento especial para coração-pulmão, para exibir cabeças de cães piscando os olhos, lambendo a boca e balançando as orelhas em resposta ao som. Em 2005, os cientistas americanos repetiram o mesmo experimento lavando o sangue do cão e substituindo-o por solução salina cheia de açúcar e oxigênio. O impensável aconteceu, os cães voltaram dos mortos 3 horas depois, após sofrerem um choque elétrico e uma transfusão de sangue. 2 Projetos CIA MKUltra. Especialistas consideram o MKUltra um dos projetos mais notáveis da CIA. A CIA pretendia desenvolver uma técnica de controle da mente para ser usada contra os inimigos durante a guerra. A agência executou o projeto de 1950 a 1970. O objetivo principal era colocar os Estados Unidos na liderança da tecnologia de controle da mente. No entanto, com o tempo, o projeto degenerou em um regime de testes de drogas ilegais visando milhares de cidadãos. A CIA usava drogas e produtos químicos, como LSD, para infligir tortura psicológica. A agência até tentou manipular os estados mentais da vítima alterando as funções cerebrais. Em um movimento curioso, as autoridades ordenaram a destruição de toda a documentação relacionada ao projeto. Apesar disso, em 2001, mais de 20.000 páginas dos documentos do programa foram lançadas sob a Lei de Liberdade de Informação. Células humanas mortas em regeneração. Isso pode soar mais como ficção científica, mas você pode imaginar uma tentativa galante de cientistas de fazer crescer cérebros humanos em ratos. A surpreendente verdade é que aconteceu. Um grupo de cientistas descobriu que poderia secar o tecido da bexiga de porco em um pó de matriz extracelular. Por sua vez, esse pó pode ajudar a regenerar dedos humanos. Curiosamente, os pesquisadores também descobriram que as células do revestimento da bexiga de porco comumente contêm uma proteína única que estimula o crescimento do tecido. Isso é muito semelhante ao modo como os lagartos voltam a crescer suas caudas. Em contraste, o mamífero típico desenvolve tecido cicatricial para curar ferimentos, isso impede esse futuro crescimento celular. Mais recentemente, alguns cientistas alcançaram o impossível, eles conseguiram injetar células-tronco de um embrião humano no cérebro de um feto de camundongo ainda não nascido. Após o nascimento, as células cerebrais humanas continuaram a se desenvolver junto com as células cerebrais de camundongos. Surpreendentemente, isso provou que as células-tronco humanas podem se transformar em células enquanto encerradas em outra criatura viva. Os médicos usaram tratamentos semelhantes para desenvolver novas pontas dos dedos, reconectar dedos decepados e regenerar os músculos destruídos de um veterano da Guerra do Iraque. Em última análise, muitos estudiosos acreditam que esse conhecimento pode impulsionar a pesquisa sobre distúrbios do cérebro humano e melhorar os testes de medicamentos experimentais dos pesquisadores. Conclusão: esses contos horríveis provam que os humanos farão qualquer coisa para levar adiante suas ambições. Um detalhe crucial é que os pesquisadores realizaram todas essas atrocidades listadas com apoio e financiamento oficial do governo.